Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas. O Espiritismo tem as respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre questões profundas que a vida nos propõe. Como podemos entender o fato de um ser nascer num lar biológico, estar destinado a viver em outro lar? O Espiritismo apresenta respostas para esta questão? Acompanhe na entrevista de hoje o tema Como o Espiritismo vê a adoção? A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o programa, Haroldo Dutra Dias no quadro As Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado especial. Fique conosco. Acompanhe a crônica da semana. Há algum tempo, eu conversava na saída do nosso grupo de estudos com o meu filho, quando ele tinha 10 anos de idade. E eu lhe perguntei: filho, você acredita em espíritos? E ele me respondeu: pai, depende do espírito. Confesso que eu fiquei perplexo com a resposta, porque ela em si mesma encerra, no mínimo, 3 princípios fundamentais da doutrina espírita. O primeiro deles: espíritos existem. O segundo deles: espíritos, além de existirem, sobreviverem à morte, comunicam-se com aqueles que ficaram no corpo. E terceiro, porém não menos importante, os espíritos, depois que deixam o corpo, ou seja, depois que morrem, não detêm a plena sabedoria e não detêm o conceito absoluto de todas as coisas. Eles são a humanidade desencarnada. Isso é pensar espiriticamente. E o programa Vida em Foco convida você a pensar espiriticamente a respeito das várias questões que afetam o seu dia a dia. Tenha uma boa semana e um bom programa. Confira o quadro de entrevista com o tema Como o Espiritismo vê a adoção? Olá, estamos de volta agora com o nosso bloco de entrevistas, ou conversa, ou bate-papo. A nossa presença aqui hoje, que nos honra muito, é de Daniel Dallagnol. Daniel Dallagnol, espírita há muitos anos e tem uma experiência bastante enriquecedora dentro da sua própria intimidade doméstica. Daniel é pai de um filho ou de uma filha adotada. Daniel, alegria ter você conosco aqui. Da mesma forma, Márcio. Alegria. Eu gostaria de fazer várias perguntas para você. Sim, vamos lá. Partilhando essa experiência, naturalmente, como pai, partilhando essa experiência, sobretudo, como espírita, entendendo essa dinâmica da adoção e da convivência com alguém que vem de um outro lar biológico e está inserido agora num lar que não é o da sua origem biológica. Como é que é isso? Pois é. Essa questão, eu diria assim, ela é muito mais enriquecedora para quem recebe essa criatura no lar, porque, naturalmente, a gente já experiencia, vive as emoções desde os primeiros momentos. E a criatura que passa, naturalmente, por essa experiência, ela vai demorar um tanto mais, até se resolver no campo das emoções, que vai depender da própria idade, Mas a gente é que inaugura, digamos assim, as emoções iniciais desse processo, que é extraordinário do ponto de vista do relacionamento, da emoção, da convivência, porque é algo efetivamente inusitado na vida de qualquer criatura. E você já é pai de 2 filhos, não é? É a terceira. Perfeitamente. A terceira que é adotada. Perfeitamente. Convém registrar, Márcio, que essa figura da adoção, ela desaparece. Até, do seu ponto de vista legal, é bom que digamos que a legislação brasileira ela não faz mais distinção em relação ao filho adotado ou filho legítimo, como era então determinado. Hoje, o filho chamado adotivo, ele tem as mesmas prerrogativas do filho biológico. Então, essa figura ela desaparece. A adoção ela deixa de existir. Até porque quem adota
né, adota por outras razões, não é só sob o ponto de vista legal. Ok, você falou aí do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, social. Agora nós estamos aqui para falar também, naturalmente, do ponto de vista da doutrina espírita. Perfeitamente. O que é que o Espiritismo diz? Qual é a responsabilidade espiritual que tem aí os pais? Integral, integral, porque nenhuma criatura vem ao lar por mero acaso, né? Nós sabemos que a engenharia sideral, né, a engenharia espiritual, quando situa um elemento para a convivência não lar, é porque há efetivamente uma destinação desta ordem, ou seja, de ordem espiritual, para que aquela criatura conviva com aqueles elementos que não são biologicamente relacionados, mas que são espiritualmente relacionados, né? Então você está dizendo aí que deve existir até uma relação espiritual prévia de uma outra encarnação, a coisa não se dá por acaso, é? Com certeza, né, Márcio? Há uma identidade e há elementos que caracterizam esta relação, né? Quem experimenta uma relação dessa natureza vai entender que quando chega um filho, aqui didaticamente falando, adotivo, ele já chega com a prerrogativa de ter relações de ordem espiritual estabelecidas anteriormente. E eu diria assim, não é a gênese humana que vai estabelecer a relação espiritual entre os seres, mas sim a história pregressa entre esses espíritos. Até porque, às vezes, elementos que são biológicos estão chegando pela primeira vez àquele lar, né? Mas, Daniel, também a gente pode considerar que a relação biológica, os vínculos consanguíneos, ou não, esses vínculos emocionais da relação familiar, eles estabelecem uma necessidade de a gente, pelo menos, olhar o outro, né? Vamos assim, supor que recebamos dentro do lar um espírito a quem odiamos, ou que nos odiou, a quem deixamos pelo caminho. Perfeitamente. Mas as imposições ali, né, da relação familiar vão nos obrigar a olhar de um outro jeito. Sem dúvida. Sobretudo se é filho, né? Sem dúvida nenhuma. E veja, Márcio, partindo do pressuposto, do princípio divino, que o lar, né, é o cadinho, é o lugar onde as criaturas vão se encontrar para se resolverem espiritualmente, uma razão maior há de ser, que nos leva a pensar, exatamente de que um filho que chega pelas vias não biológicas, há mais forte razão para que essa criatura venha compor o lar sob o ponto de vista espiritual. Porque se os espíritos que chegam para compor o lar pela via biológica já têm responsabilidades, já têm acertos, já têm necessidades, já têm vinculações, laços estabelecidos, o que pensar de uma criatura que não chega pela via biológica para uma convivência ao longo de uma existência toda? Muito mais forte, sem dúvida nenhuma, é a intervenção divina, né? Essa ação no sentido de alocar esta criatura que não é biológica, mas que tem relacionamento espiritual. A gente fica pensando, né, Daniel, nos caminhos que as criaturas vão seguindo para se reencontrarem no mesmo lar. Quanto trabalho, quanto investimento. Mas nós nos buscamos psiquicamente no universo. A chamada lei de atração é esta lei que une as criaturas, que Jesus preferiu chamar de lei de amor, né? Há alguns que trabalham nesse campo da atração psíquica ou da atração meramente material. Quando uma criatura chega ao lar, é por destinação divina, porque a família tem esta concepção de ser exatamente o educandário das almas, né? Então, nenhum ser chega sem ter exatamente a força do mundo espiritual, a força divina que imprime uma trajetória para que a criatura chegue até ali. De imediato, o que se pode dizer, então, é que ela está determinada pelos planos da providência divina. Não pode ser diferente. Né? Muito bem. Então, Daniel, a gente vai continuar com as perguntas depois do intervalo. Ok.
Retornamos agora com a segunda parte da entrevista, com o tema Como o Espiritismo vê a adoção. Ok, estamos de volta. Temos perguntas, Daniel. Temos mais perguntas. Estamos falando sobre adoção, um ato de amor. Daniel, voltando àquela questão da programação espiritual. Nós falamos assim da perspectiva dos pais, da responsabilidade. Sim. Agora, existem outras perspectivas do filho que chega? É natural, e dos que já estão no lar também, né? Porque quem chega, ele também tem sua cota de contribuição para aquela família, né? Ele pode trazer valiosa contribuição sob o ponto de vista de alavancar a educação daquelas criaturas. Porque, convenhamos, Márcio e amigos, a questão, ela ganha uma proporção que a gente não tem a exata dimensão, né, do que represente a vinda ao lar de um elemento que, em tese, seria estranho, mas só sob o ponto de vista biológico. Então, esse elemento também traz a sua contribuição. Hein, Daniel? É verdade que todo mundo se articula no sentido de acolher, cuidar, as disposições mudam? É natural. E a própria criatura, ela também se vê envolvida por esse processo todo, né? Porque, imaginemos assim, espírito nenhum vai ficar indene ou sem reação a este fenômeno do acolhimento. Então, a vinda dessa criatura ao lar, que o acolhe, porque ninguém traz para dentro do lar se não for exatamente com essa disposição de acolhimento, de fraternidade, de estender à criatura as possibilidades daquele lar. Entendi. Então, é natural que nesse caldo hajam trocas extremamente importantes, benéficas para todas as criaturas que compõem esse elemento chamado lar. Entendi. Daniel, por que você considera, por que razão você considera a adoção um ato de amor? Não pode ser diferente, né? Porque ninguém traz uma criatura, acabamos de dizer, por mero acaso. Há toda uma disposição, há toda uma engenharia, né, que engendra uma relação a fim de levar aquelas criaturas a uma experiência de ordem superior, né? Então, ninguém meramente se dispõe a receber alguém no seu lar, entende? Por um acaso ou por descaso até, né? Então, nós observamos que a adoção, né, essa vinda de uma criatura ao lar, só pode se dar por este fenômeno chamado amor. Não há nada que implique num relacionamento tão intenso, tão forte, que não seja presidido por essa lei de ordem superior. Daniel, porque, em última análise, os filhos ditos biológicos que chegam também acabam sendo um empréstimo, não é? Sem dúvida nenhuma. São adotados, de uma certa forma. É natural. Eles são filhos biológicos, mas são filhos do Criador. Aquela criatura que eventualmente não chega pela genética natural, é igualmente filho do Criador. Nada muda nesse processo, né? Por isso que esse fenômeno de atração de outros psiquismos, de outros espíritos para a convivência no lar, ele ganha uma dimensão que não é meramente biológica. Veja você que mesmo os espíritos biológicos que chegam ao lar são absolutamente diferentes, né? Nem por isso trazem, entende, a perfeição das relações. Aquela criatura que chega também é assim. Ambos estão juntos para um processo de aprendizado. Muito mais fica evidente isto, né, de que quem chega para o convívio com os seus irmãos, porque não deixam de ser irmãos, isso é fundamental que se diga, não há uma separação, né? Os filhos biológicos são de um jeito, os irmãos biológicos são de uma relação, e a criatura que chega ao lar seja diferente. Não, há um processo de fusão nas relações, que desaparece esse fenômeno puramente genético. Por isso que, sem dúvida nenhuma, o amor é que acaba fundindo essas relações de tal forma, Márcio, que a questão da adoção é mera formalidade.
Absolutamente, isso desaparece nos primeiros momentos já da convivência. Então, efetivamente, a adoção passa a ser um ato de amor entre as criaturas. Há um livro, Daniel, do Chico Xavier, inspirado, ditado pelo Espírito Emmanuel, chamado O Consolador. Nele há uma questão, a de número 175, e a tentativa daqueles que perguntam a Chico Xavier é entender qual é a origem da família. Se ela tem origem numa iniciativa humana ou se ela tem origem na iniciativa dos espíritos. Ok. Emmanuel responde que sim, iniciativa dos espíritos, e a intimidade, o grupo familiar reúne aqueles que se amam, sim, aqueles que se afinam e também aqueles que se odeiam. Qual é a finalidade de tudo isso, Daniel? Eu gostaria que você respondesse, para a gente fechar, como é que o Espiritismo pode lançar luzes nessa relação entre pais e filhos que se aproximam para viver, né, a adoção, né, essa relação não biológica. Exatamente. Também seria interessante nós citarmos a abordagem que faz o codificador Allan Kardec da doutrina espírita, o codificador da doutrina espírita, no âmbito do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata exatamente da parentela corporal e a parentela espiritual, né? Mais uma vez reafirmamos, né, a família é uma estrutura divina, onde é a melhor escola educativa dos espíritos, né? Então, sob esse prisma, nós passamos a compreender que as criaturas que convivem em torno de um lar, elas têm relações espirituais a serem cumpridas naquele momento do relacionamento, né? E os espíritos que compõem essa família, naturalmente se aproximam por qualquer razão, mas fundamentalmente para aprimorar laços, fundir sentimentos, a fim de que esses elementos que compõem o lar experienciem no campo do amor. Por isso que insistimos, no sentido de que a adoção, na essência, é um ato de amor. Muito bem, Daniel. Eu quero agradecer a você pela participação e fica clara para mim a mensagem de que se a gente deseja um mundo melhor... Sem dúvida nenhuma. O que é que a gente tem que fazer? Há muitas possibilidades de amar. A adoção é um caminho excepcional para viver esse sentimento sublimado. Dizem alguns até que quando Teresa de Calcutá, a amada Teresa de Calcutá, foi interpelada por um repórter britânico a respeito de como promover a paz no mundo, ela teria dito: volte para casa e ame a sua família. Então, simples assim, se é que a gente possa dizer. Eu agradeço a você pela participação, a você que nos ouviu, a você que carinhosamente esteve conosco até agora. Quando você tiver dúvidas, sugestões, críticas, contato@avidaemfoco.com.br. Será uma alegria receber o seu e-mail. Convido para acompanhar o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, a pergunta de hoje é: quando dois irmãos brigam muito, isso significa que eles são inimigos de vidas passadas? Provavelmente a resposta correta não é essa. No ambiente familiar, por vezes, são aproximados seres que precisam acertar antigas pendências. Contudo, o que faz duas pessoas brigarem não é propriamente o passado, mas o presente. Dois seres podem vir de uma existência na qual se ofenderam e magoaram, mas se eles tiverem evoluído, tratarão de acertar suas pendências em vez de aprofundá-las. Se dois homens humildes e bondosos tiverem de conviver, eles farão isso em paz, qualquer que seja o passado que tiverem em comum. Mas se forem arrogantes, orgulhosos, egoístas, existe uma grande chance de brigarem bastante. Há realmente marcantes simpatias e antipatias que vêm do passado e com as quais é necessário saber lidar. Mas o ponto principal é que a família é o ambiente na qual se treina o amor. E esse amor desenvolvido em um grupo pequeno precisa com o tempo se expandir para abarcar cada vez mais pessoas. O convívio íntimo e por vezes forçado
costuma despertar o que existe de pior e de melhor no ser humano. Como ninguém pode deixar de ser pai, mãe ou irmão, o ambiente familiar é perfeito para desenvolver virtudes como tolerância, compaixão, paciência. E justamente por isso, seres de personalidades diferentes são aproximados no lar a fim de que evoluam. É onde aprenderão a respeitar o semelhante, a auxiliá-lo a compreender seus erros e fragilidades. E o papel dos pais é justamente auxiliar e incentivar essa conduta, enquanto exemplificam também o seu esforço em entender modos diferentes de ver a vida. Assim, em regra, nós brigamos porque somos imperfeitos e não por inimizades do passado. O problema deve ser resolvido basicamente com educação e com disposição em ser melhor a cada dia. Acompanhe conosco, na presença de Haroldo Dutra Dias, as Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós abordaremos um tema muito interessante. A expressão muito frequentemente encontrada no Velho Testamento e no Novo Testamento, chamada Reino de Deus. O que significa isso? É preciso voltar no tempo, fazer uma viagem há 2-3 mil anos atrás, até aqueles povos que produziram os textos bíblicos. Naquela época, era muito comum termos reis ou imperadores. Impérios, na verdade, governados por um homem, que se encarregava de editar leis, se encarregava de julgar e se encarregava de administrar o seu povo, oferecendo a ele proteção militar, alimento, controle social e etc. Por essa razão, quando os profetas da Bíblia, ou quando os autores do Novo Testamento falam de reino de Deus, eles estão se referindo, na verdade, a um governo, mas não um governo humano, um governo espiritual. Há uma legislação, portanto, uma lei divina e uma proteção, a proteção de Deus a todas as suas criaturas. E por que não também de uma providência, a providência divina, que dá a cada um dos seus filhos segundo as suas necessidades e que acolhe e conduz cada um deles durante a sua vida. A expressão reino de Deus evoca todos esses elementos. Deus como um legislador, Deus como um administrador, Deus como um provedor, daí a providência divina, e Deus como um juiz, aquele que julga as ações e pesa na balança os bons atos e os maus atos de cada criatura, aquilo que é justiça e aquilo que representa injustiça. Quando então os profetas do Velho Testamento e os escritores do Novo Testamento se referiam à expressão reino de Deus, eles evocavam esses aspectos amplos do governo do Criador sobre todas as criaturas. Esse é o reino de Deus. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco retorna ao seu lar na semana que vem. Nos prestigie com a sua audiência e divulgue essa iniciativa. Você também pode ajudar a produzir o nosso programa. Mande as suas sugestões para contato@avidaemfoco.com.br. Esperamos você. Uma ótima semana!